Jacó volta para casa, e Labão vai atrás. Jacó ouviu o que os filhos de Labão diziam. Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, ajuntou toda esta riqueza. Jacó percebeu também que o rosto de Labão já não era para com ele como antes. Então o Senhor disse a Jacó: volta para a terra de teus pais, e para tua parentela, e eu serei contigo. Jacó mandou chamar a Raquel e Lia ao campo, ao seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai já não é para comigo como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que com todo o meu esforço servi a vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia: os malhados serão teu salário, todas as ovelhas pariam malhados. E quando dizia: os listrados serão teu salário, todas as ovelhas pariam listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai, e o deu a mim. E aconteceu que no tempo em que as ovelhas conceberam, eu levantei os olhos e vi em sonhos que os bodes que subiam sobre as ovelhas eram listrados, malhados e salpicados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele disse: levanta agora os teus olhos, e vê. Todos os bodes que sobem sobre as ovelhas são listrados, malhados e salpicados, porque tenho visto tudo que Labão te faz. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, e onde me fizeste um voto. Agora, levanta-te, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então Raquel e Lia responderam: ainda há para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos trata ele como estranhas, pois vendeu-nos e consumiu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te diz. Então Jacó se levantou, pôs seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua riqueza que havia adquirido, o gado que possuía, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E Labão tinha ido tosquear suas ovelhas, e Raquel furtou os ídolos que eram de seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. Assim fugiu com tudo que tinha. Levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto rumo ao monte de Gileade. Ao terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e o perseguiu por 7 dias de caminho, e o alcançou no monte de Gileade. Mas Deus veio a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e lhe disse: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e Jacó tinha armado sua tenda naquele monte. Também Labão armou a sua tenda no monte de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me enganaste, e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiu escondido me enganes-te, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamborim e com harpa, e não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Agora agiste loucamente. Está em meu poder fazer-vos mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te de não falares a Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez porque tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então Jacó respondeu: porque tive medo, pois disse: se porventura me tomares à força tuas filhas, aquele com quem achares os teus deuses não viva diante de nossos irmãos. Reconhece o que é teu comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão entrou na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda das 2 servas, mas não os achou. Então saiu da tenda de Lia, e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos, e os colocara na albarda de um camelo, e estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: não te desgostes, senhor meu, por não poder eu levantar-me diante de ti, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó se irou e altercou com Labão. E Jacó respondeu: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me persegue? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os objetos da tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos.
Estes 20 anos estive contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca perderam as crias, e os carneiros do teu rebanho nunca comi. O despedaçado não te trouxe, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite de minha mão requerias. Estive de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono fugia de meus olhos. Assim estive 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu gado, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente agora me despedirias vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho de minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, e o gado é meu gado, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que elas deram à luz? Agora, pois, vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra, e a levantou por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre o montão. Labão o chamou Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou Galeede. E disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede. E também Mispa, porque disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Se afligires as minhas filhas, ou se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna, que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna testemunha, que não passarei este montão para lá de ti, e tu não passarás para cá este montão e esta coluna, para o mal. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Então Jacó ofereceu um sacrifício no monte, e convidou seus irmãos para comer pão. Comeram pão, e passaram a noite no monte. E levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. E voltou, e Labão foi para o seu lugar.